Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast. E hoje estamos aqui para falar sobre o mercado de engenharia e arquitetura, de uma maneira geral. Estamos com um convidado aqui muito especial, que temos a honra aqui de ter vindo de Matão, que é o Thiago Pinotti. Eu já queria começar aqui fazendo a nossa pergunta clássica, quem é o Thiago Pinotti na fila do pão? Olá, Richard. Obrigado pelo convite. Sabe que é uma honra a gente estar aqui. Acompanho vocês. Eu gosto muito da pergunta, né? Quem é você na fila do pão? E vamos lá. Para quem não me conhece aí, eu sou formado, né, em engenharia civil e falo que hoje eu sou empreendedor, né? Vocês vão entender um pouco a história. Mas nós temos um escritório lá em Matão, não só em Matão, né? Chama Home 16 Arquitetura e Engenharia. E nós trabalhamos lá com a parte de arquitetura, engenharia, a parte de interiores e construção e a parte imobiliária agora também. Então, o que é a nossa ideia é o quê? Tirar aquela ideia que construção dá trabalho, pedreiro dá trabalho, você gasta o dobro do que imagina na construção. Então, nós criamos uma empresa de arquitetura, engenharia e construção, não apenas um escritório onde a pessoa vai lá e contrata um profissional, né? Então, faz 10 anos já que a gente está nesse mercado, vem lutando. Eu também tenho um projeto particular meu, que é ensinar empreendedorismo para profissionais liberais e profissionais autônomos, né? Voltando à minha história de engenheiro civil, a gente passa a faculdade inteira lá aprendendo a calcular prédios, ponte, né? Fazer bastante só coisas voltadas à construção. Só que quando a gente se forma, e aí? Como que a gente vende isso? Né? Como o cliente nosso, quando o nosso cliente acha a gente, como que a gente faz um marketing disso? Como que eu contrato pessoas? Como que eu administro? O que é dinheiro meu, o que é dinheiro da empresa, então sai totalmente perdido, né? E aí você vê que o grande erro da maioria profissional liberal, não só engenheiros, arquitetos, mas advogados, médicos, né? Você vê médicos aí ganhando super bem e estão com dificuldade financeira, né? Então, justamente por não ter essa consciência de empreendedorismo junto com o seu negócio. Então, eu também tenho essa questão aí de ajudar profissionais autônomos e profissional liberal. Como eu sofri aí vários anos e hoje consegui encaixar, né, uma empresa mesmo, é o que eu tento passar essa conscientização ao pessoal aí. Muito bacana, cara. E é legal porque foi o que você falou, a faculdade te dá muita base teórica, mas essa parte humana e até mesmo persuasão, os desafios, né? Eu costumo dizer que empreender é para quem tem estômago, porque é uma coisa assim, é a sensação mais ou menos de imaginar um parque de diversão, uma montanha-russa ou até mesmo roda gigante. Tem hora que você está por cima, tem hora que você está por baixo. E eu acabei aprendendo que a gente não pode ficar muito feliz num momento bom, numa conquista, e também nem muito triste quando você tem que tentar manter meio que o equilíbrio e entender que isso faz parte do game, né? A gente fala que empreender é você viver com frio na barriga, né? Igual você citou a montanha-russa, é isso mesmo. Às vezes você está lá em cima, está lá embaixo, você precisa subir de novo. E eu cito sempre que é um dos grandes erros, né, dos empreendedores ou profissionais que acaba se perdendo. Que nem eu estudei 5 anos para me formar engenheiro, mas aí o cara quer se formar empreendedor, no mesmo dia começa sem estudar nada, sem entender sobre a área dele, né? Pesquisar concorrentes, pesquisar como divulga, como vende. Então, eu acredito que o empreendedorismo e outra, né? Você não vai ficar rico logo de cara, pelo contrário, né? Você vai ser o que menos vai ganhar na sua empresa no começo, né? E você vai trabalhar o dobro que você trabalha, às vezes, CLT ou algo do tipo. Então, empreender é um desafio, né? E eu vou totalmente ao contrário do que o pessoal fala na internet, que empreender para todo mundo. Eu já acho que não, eu acho que tem que ter com a pessoa mesmo esse sonho, que todo empreendedor é maluco, né? Ele já tem aquele visão lá e ele vai sair buscando de qualquer custo, né? Então, ele não se importa trabalhar 16 horas por dia, não se importa ficar 3 meses sem receber salário para investir no negócio dele. Então, eu acredito que é o perfil aí do empreendedor que precisa ter. Exatamente. Essa questão de resultados imediatos, né? Eu vejo muito nessa geração que é tudo imediatista. Tudo e, na verdade, fazendo uma analogia até ao seu mundo, né? É um tijolinho por vez. É verdade. Tijolinho por tijolinho. É isso aí, legal. E, assim, como que você enxerga hoje o mercado atual da construção civil, numa maneira geral? Legal. Quais são os principais desafios que você... Bacana. Nós tivemos uma grande revolução, né,
na construção civil com a pandemia, né? Então, nos 2 meses, lógico que logo que entrou o lockdown, né, assustou todo mundo. Então, a parte da construção também deu aquela recaída por 2 meses. Mas aí o susto, né? Mas aí parece que acabou o freio. Aí todo mundo foi para a construção civil e virou aquela maluquice, né? A gente teve, por exemplo, o aço que triplicou o valor, né? E mesmo uma casa que fazia antigamente por R$2.000 o metro quadrado passou a ser R$3.500 o metro quadrado, R$4.000, e mesmo assim o pessoal tá vindo atrás. Porque voltando para o lado residencial, né? O pessoal viu como ficou em casa, as necessidades que tinham, né, da casa. Então, às vezes investir numa área de lazer que não tinha, ou escritórios preparados para home office, né? Então, a pandemia acelerou muito isso daí. Então, hoje nós somos acostumados a trabalhar com obras alto padrão. Então, hoje você vê que o pessoal está bem preocupado, eles querem perder um pouco mais na parte do projeto, para estudar mesmo, sabe? Entender todos os cômodos que eles vão usar, como que eles vão utilizar essa casa para realmente fazer sentido, né? Então, a pandemia ajudou isso daí a acelerar muito. E outro ponto que a gente vê que está mudando e está vindo novas tendências de tecnologia, né? Uma parte que já é evidência o sistema fotovoltaico, né? Que é a energia solar. Então, é uma coisa assim que, a gente fala, 3 anos atrás já tinha, mas ninguém se importava com isso. Hoje, todas as casas novas já tem. Verdade. Então, é uma coisa que você já tem que estar pensando lá na frente. Uma coisa que está vindo agora, mas que vai logo também estourar, é o carro elétrico. Então, você já tem que pensar numa garagem onde tem as tomadas preparadas, uma entrada de energia com fio de bitolas maiores para poder fazer aquele carregamento mais rápido, né? A gente tem também a automação, então controlar a casa inteligente, né? Você controla iluminação, você controla som, alarme, sistema de segurança, tudo pelo celular. Então, também é uma coisa que já vem vindo, só que futuramente vai ser mais. Então, assim, é uma luta constante para você estar sempre vendo essas inovações e já imaginando lá na frente como que isso vai afetar uma casa, né? E a pandemia, como a gente estava conversando há pouco, né? Ela acabou trazendo algumas mudanças até de prioridades. A pessoa acabou, como você comentou, passou a ficar mais tempo em casa, querer mais comodidade, qualidade de vida, né? Aí também veio junto o trabalho remoto, o trabalho tem empresas que até hoje não voltaram. E assim, o que mais que você enxerga assim, de mudanças que acabaram acontecendo? Você comentou sobre a área de lazer. O que você acha que é tendência, que veio para ficar mesmo sem mais lockdown? Legal. Assim, a gente teve um boom de piscinas lá na nossa região, acredito que no Brasil inteiro, né? Como você não podia sair para clube social, né? Não podia nada. E então a parte de piscinas e spa, né? Cresceu muito. Então, a parte de valorização na casa desse sentido e valorização por escritórios, né? Hoje, você vê que o pessoal fazia, às vezes, um quarto a mais e usava aquele quarto como escritório para guardar bagunça, improviso. Hoje não, o pessoal já quer fazer um escritório com sistema de acústica. Então, se tem um casal que pode trabalhar em home office, então já tem 2 escritórios na mesma casa. Aí a gente já tem que fazer tudo uma parte acústica por causa de reuniões online, né? Ou gravação de vídeo. E aí a gente tem que fazer tudo uma acústica para não vazar esse som, tal, essas coisas. Parte de iluminação também, como home office usa bastante o vídeo, né? Vídeo chamada. Então aí o pessoal já quer fazer uma prateleira de fundo bonita para ficar sem ser aquele fundo falso. Então esses detalhinhos mais voltados ao trabalho home office e também voltado à parte de lazer, né? Até então, dando um outro exemplo, churrasqueiras, né? Churrasqueira, todo mundo pensava que era só aquela de alvenaria, de carvão normal, né? Hoje você vê, todo mundo aprendeu que existem inúmeros tipos de churrasqueira. Tem churrasqueira elétrica, tem churrasqueira a gás, tem churrasqueira que você acende pelo celular, já vai aquecendo antes de você chegar em casa. Então, esse detalhinho de lazer e também voltado ao trabalho para casa, que foi uma nova tendência aí que veio para ficar e os novos projetos já estão tudo saindo desse jeito. Bacana. Eu estava aqui conversando um pouquinho antes contigo e já senti que você é um cara bem antenado, assim, tanto com o seu mercado, como também na questão de entender sobre marketing. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você
utiliza o marketing digital para se destacar no mercado que é tão competitivo, legal, né? Legal. Essa é uma pergunta muito interessante que a gente demorou anos para poder entender, né? Porque nós somos prestadores de serviço, né? Então, a gente não consegue criar um e-commerce e vender por internet. Até existem alguns sites que vendem plantas, né? Mas aí já sai totalmente fora do nosso serviço, que são casas de alto padrão. Customizado, né? Então, um cliente desse não vai procurar esse tipo de produto na internet. Um outro ponto é que o nosso 90% do fechamento do nosso negócio é indicação. Legal. Então, a gente fez para um amigo ou para um parente que indicou e chegou até nós. Então, aí a gente percebeu que a gente precisa dar um jeito do pessoal estar vendo a gente criar uma vitrine, criar algum tipo de autoridade para aí as pessoas, na hora que for construir, o nosso nome ser lembrado. Né? A gente nunca sabe quando uma pessoa... Né? Você não pode sair na rua oferecendo, você quer construir uma casa? Né? Não é assim que funciona. Sim. Então, o que foi a ideia? Não, a gente precisa estar sempre em evidência, aparecendo toda hora e até o pessoal, na hora de construir, lembrar da gente. Essa é a primeira opção. Então, tá. E aí, a gente partiu bem forte para a parte do marketing digital. Então, hoje nós temos nossa rede social, que é bem ativa. A gente tem postagens diárias, todas as obras, projetos. A parte de stories também, a gente está sempre aparecendo, falando de Instagram, né? A gente cria bastante parte de Reels, TikTok, a gente está presente em todas as redes sociais. E eu dei uma olhada e é bem legal mesmo sua rede social. Então, Parabéns. Obrigado. Então a gente tem tanta parte de projeto, que é as fotos 3D de como é o projeto, mas também tem a vivência em obra, dando alguma dica de construção, alguma coisa. Então a gente está sempre ativo ali. E aí, para também fortalecer um pouco mais, a gente tem mais 2 canais no YouTube também para completar junto com o Instagram. A gente vê o Instagram que é uma vitrine nossa. Então, alguém indicou a gente, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar no Instagram e falar, deixa eu ver quem é, né? Deixa eu ver o que eles já fizeram. E se desperta o interesse, já né? se desperta então, atração, Exato. E aí com isso já mostrar o que faz, despertar o interesse para levar para um conteúdo maior no YouTube. E para dar autoridade, né? Eles abrem um projeto, nossa, quantos projetos, olha o tamanho dessa casa, esse condomínio é bem alto padrão, é difícil de entrar. Então, eles veem, não é qualquer um, né? Sim. Então, já dá essa tranquilizada no cliente. E nós temos um canal no YouTube chamado Verticalizando Sonhos. Semanalmente, a gente cria conteúdo para construção civil, dicas de construção. Então, desde dica de projeto, uma dica de impermeabilização, tipos de telhado, tipos de bancadas, tipos de pedras. Então, toda semana, a gente cria esse conteúdo no YouTube e dispara por e-mail também para todos os nossos clientes. Que legal. Então, além de criar essa autoridade para quem não conhece a gente também vai informando os clientes para estar aprendendo junto com a obra. A gente tem uma missão lá que é fazer o cliente ter uma experiência durante a construção dele. Legal. Né? Que não seja apenas uma casa, mas sim uma experiência para ele curtir e aprender também, né? Tem um ditado que a pessoa acerta só na terceira casa que ele constrói. Quer tentar fazer na primeira. Tentar fazer na primeira. Que legal, então a gente cria essas informações para isso. E um outro ponto também que ajudou a gente bastante nessa parte de marketing digital, a gente também tem um podcast lá, chama Verticalizando Cast. Ele foi um caso bem engraçado, que a gente tinha começado ele verticalizando por conta de verticalizar, né, de subir, então remete à construção. E a gente tinha criado esse podcast exclusivo para construção civil. Então, a gente trazia fornecedores, né, para estar lá falando do produto tal, e explicando como funcionava o produto. Só que antes de começar a pessoa a falar do produto, a gente fazia a mesma pergunta que você faz. Quem é você? Conta um pouco da sua trajetória. E aí nós vimos que as pessoas ficavam mais ligadas com ela contando a história dela e a trajetória de vida do que em si o produto. Então aí nós tivemos insight. Puxa, então a gente pode trazer empreendedores para estar contando a história, né? E lá na nossa cidade tem empresas muito grandes e tem pessoas que nem imaginam. Que nem eu citei aqui, tem uma marca lá de suplemento alimentar que é uma maior do Brasil. E às vezes o próprio pessoal da cidade não sabe disso. Então a gente convida esse pessoal para estar indo lá e contar a história, né? E é muito gostoso, que a gente aprende demais, sabe? É bem motivacional, cara, que fala, nossa, é possível mesmo, também posso chegar lá. E aí, o que a gente começou a perceber? Que esse pessoal que estava indo, normalmente são pessoas importantes, assim, que bem poder aquisitivo legal, que é a nossa persona e o nosso tipo de cliente, eles acabavam virando o nosso cliente, porque eles não conheciam a nossa estrutura, então
A gente tem um escritório bem grande lá, então eles vê toda a estrutura, quantos colaboradores que a gente tem. E aí o pessoal falou, puxa, que legal esse escritório e tal. E quando ia construir, lembrava da gente. E aí a gente amarrou mesmo de vez. Então, nosso podcast hoje é um canal de venda também para o nosso escritório. A gente traz o perfil do nosso cliente lá, que ainda não são clientes. Além de divulgar a história dele, ele conhece o nosso escritório e esse pessoal, quando vai construir, eles acabam lembrando a gente na primeira ideia aí. Isso é bem legal, essa estratégia sua, porque tem uma técnica, né, que é ABM, Account Based Management, legal, que é basicamente você se relacionar antes de você querer vender para a pessoa. E com isso você pode entender, conhecer um pouco mais a pessoa e da mesma forma a pessoa também te entender, te conhecer. Legal. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia muito interessante de vendas. A gente usa também o podcast aqui, é por isso que a gente convidou você. Será que vai sair o cliente daqui? Ou minimamente um amigo, legal, a gente poder se conhecer, se indicar, quem sabe, né? Bacana. E eu queria, assim, uma coisa que eu fiquei refletindo aqui na sua fala, um mundo tão tecnológico que a gente vive, cada vez mais tecnológico, determinados nichos e segmentos, ainda assim o boca a boca, a indicação, ele é ainda a forma infalível de vender, né? E é legal que você conseguiu aí trazer isso para dentro do seu marketing digital, isso que é bem interessante. Mas eu imagino que, assim, quanto mais alto padrão é uma casa, menos a pessoa quer se expor. Exato. Menos ela quer mostrar que é aquela casa dela, exato, com medo por questão de... Tem coisas muito particulares dentro dessas casas, né? Às vezes tem uma adega lá que tem um vinho de 1900, não sei quanto, que ele ganhou de um avô e tal, então é algo bem íntimo, né? Então, é íntimo e às vezes de objetos de valor, a pessoa tem medo de se expor. E aí que eu ia te perguntar, como que você consegue contornar essa objeção? Legal. O que cuidados que você tem para que a pessoa se sinta à vontade? Você já pensou em fazer um collab, ou seja, você fazer uma publicação cruzada que apareça nas redes sociais deles, para que assim você consiga atingir a rede de contato deles também? Legal. A gente tem dois tipos de público, né? A gente fala que é 880. Tem clientes que adoram você mostrar a casa dele. Tem clientes que até pedem, faz tempo que você não posta nada na minha. Então, tem clientes que adoram. Mas tem também grandes clientes que não querem se mostrar, tem medo. É lógico que antes de fazer qualquer coisa, a gente sempre pede autorização, né? Se bem que todo mundo já conhece gente lá, sabe que a gente gosta de trabalhar bastante com isso. Mas, por exemplo, nossas postagens vai ser muito difícil você ver o nome da pessoa. Mas que a gente mostra a casa com muitos detalhes, vai ser muito difícil. A gente nunca vai colocar o nome da pessoa que está lá, né, tal. A não ser alguns clientes que a gente pede para gravar depoimento, né, até para evidenciar mesmo e criar mais autoridade. Mas a parte de collab, a gente tem também a parte de obras industriais e comerciais, né, que a gente atua bastante. E aí é legal. Aí o pessoal gosta e pede mesmo para fazer isso. Então, já teve várias indústrias que a gente fez, de 20, 30, 40 mil metros quadrados, né? E aí, quando acaba a construção que vai inaugurar, eles pedem para a gente ir lá, tirar foto, aí a gente faz em collab com a empresa, para divulgar, porque a empresa também quer divulgar que tem um novo prédio, ou até mesmo na hora do projeto, a gente desenvolve um vídeo da maquete 3D, até para a empresa divulgar futuras instalações, ou divulgar com colaboradores e tal. Então, mas é isso aí, a gente tem que pisar em ovos nessa parte aí. Assim, a gente nunca teve cliente que proibiu de postar alguma coisa, né? Por mais que não quisesse aparecer, mas porque você já tem todo esse cuidado, sim, né? Sim. E assim, eu acho que a gente gosta sempre de ser bem transparente, né? Então, a gente quer que o cliente tenha a melhor experiência possível, né? Então, a gente não quer que ele se frustre aí por uma simples foto aí numa rede social, ele fique chateado com isso. Sim, legal. E o bacana dessa questão da collab, que de uma certa forma você consegue furar a bolha ali da sua rede de contatos, você vai acabar alcançando novos contatos, né, que às vezes não te conhecia, então aumenta o seu alcance, acaba gerando essa questão de autoridade, porque seus clientes também vão ver você vai chegar a outras pessoas, né? Exatamente. E as pessoas que estão na outra bolha podem também te conhecer. Bem interessante. Sim, e ainda mais que essas collabs que a gente faz com alguns comércios e indústria, é legal porque são construções grandes, né? Então eles falam, nossa, que
Que legal, você tem potencial para isso, né? Então, para minha empresa também vai ter. Eu particularmente gosto muito dos antes e depois, legal, sabe? Tipo legal. Assim, que seja olhar a maquete, depois ver cada cômodo ali pronto, assim, ou no caso de reforma, ver a reforma como... Transformar o ambiente. Transformar. Você acha que isso funciona? Pega? A parte que mais dá curtida, o comentário, é quando a gente pega a foto 3D de um projeto e posta ele acabado. E quando o cliente segue a risca até as mesmas cores, nossa, fica até difícil você saber qual que é o real e qual que não é. Então, é a parte que mais gera engajamento, é isso daí. Eu que já fiz reforma em apartamento e já construí uma casa, vejo isso, que tipo, você fica admirado quando você vê o quão mais próximo a pessoa consegue chegar do projeto inicial, da entrega final. E né? Voltando à tecnologia, né, que você citou, não só para construção, mas softwares, né, também são muito evoluídos hoje em dia. Uhum. Né? Então a gente consegue chegar à perfeição mesmo. Se o cliente acabamento, no detalhe, exato. Né? Se o cliente seguir a risca, exatamente. Hoje que nem os softwares que a gente usa em 3D para renderizar a imagem, já é o próprio piso, que a própria fábrica já fornece. Eu ia comentar isso agora contigo, porque quando a gente foi fazer os móveis planejados, aí a gente tem uma área gourmet lá em casa, e aí ela tirou foto, ela já perguntou qual que era a marca, a gente passou, aí quando a gente foi ver o projeto 3D lá da nossa área gourmet, já estava exatamente com o nosso piso ali, que é todo florido e tal. Legal. E aí ela já usou os mesmos tons, e aquilo foi muito legal, essa experiência, porque a pessoa consegue... Você se sente no ambiente. E quem não é da área, que nem para você, quando você começa a conversar, você já tem a visão de como aquilo vai ficar, se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Mas quem não é da área, às vezes tem muita dificuldade dessa imaginação, né? Então, eu vejo muito assim, no nosso caso, por exemplo, desenvolvimento de site. Para a pessoa, às vezes é o primeiro ou o segundo site que ela está fazendo, para ela ainda é difícil. Sim. Então, você já está entendendo o que ela precisa, ou mais ou menos o que aquele departamento, aquele segmento necessita. Então, para você fica tudo mais claro, né? Sim. Mas é legal quando o cliente ele tem acesso a um 3D, ou no nosso caso de site, um protótipo do site, que ele já vai entendendo melhor como que vai ficar. Né? RG, você deu um exemplo muito legal que eu acredito que é o mesmo serviço, né? Quando a gente faz um projeto, a gente está interpretando o cliente. Igual quando vocês fazem site, também é a mesma interpretação. Isso aí. Então, e que para a gente tá muito claro, mas às vezes o cliente ele está cheio de dúvida. Ou ele é amarrado a algum padrão de exemplo, né, que ele pegou ainda e não sabe outras possibilidades. Sim, legal. Ô, Lucas, já foi convidado para a gourmet dele? mas meia hora de conversa é um churrasco. Isso aí. Não vai faltar oportunidade. O Lucas é um cara que ele sabe disso, ele não é só ali um colaborador nosso, tem um grande carinho aí por ele. Às vezes a gente bate um papo, me abro um pouco. Eu acho que isso é legal. Quando a gente humanizar o negócio. Quando a gente consegue furar a barreira aí de trabalho profissional, e a gente acaba ganhando um amigo. Sim, também, com né? certeza. Legal. E eu queria que você falasse um pouquinho de alguma ação específica que gerou de marketing digital que vocês fizeram, que gerou um resultado, ou que às vezes você sabe que a pessoa veio de uma determinada ação e acabou realizando uma venda. Legal. Porque isso é bem bacana quando a gente... evidenciar, né? Quando a gente planta uma sementinha e depois a gente colhe ela. Legal. Né? Eu vou dar exemplos, que nem... só acabando de falar lá do escritório, hoje nós estamos criando a primeira franquia de arquitetura e engenharia do Brasil, né? É algo totalmente inédito. Eu acredito que até do mundo. Né? Pelo que bacana, cara. Eu nunca achei nada parecido. Hoje nós temos escritório em 5 cidades. Matão, Araraquara, Batatais, Jaboticabal e em Goiânia. Uau! E o legal é que assim, a gente não consegue... A gente tem um perfil de Instagram para cada cidade. Que legal. O porquê? Porque cada cidade tem sua cultura. É incrível. E a gente não consegue fazer um marketing único, porque um é forte em uma coisa, outro é forte em outra. Um exemplo, tráfego pago não funciona nas 4 cidades menores aqui do estado de São Paulo, mas é o que dá mais certo em Goiânia. Por quê? Por ser uma capital, uma cidade maior, a pessoa tem mais frequência a pesquisar na internet, o hábito de pesquisar um escritório de arquitetura e engenharia, pesquisar no Google, por exemplo.
aqui no interior de São Paulo já não. Aí o pessoal já vai mais por indicação ou já procura mais em redes sociais. Acaba nem pesquisando muito na parte de Google, tá, essas coisas. Então, a gente está aprendendo muito com isso. Essas 5 cidades são estratégicas realmente para a gente aprender e acabar de formatar a franquia para poder ir para o Brasil inteiro. Mas, cara, é muito legal e a gente vê o trabalho de vocês tem, né? Não é uma receita de bolo. É você interpretar o que o cliente precisa, né? Qual que é o tipo de cliente dele, né? Pesquisar sobre a sua persona, se ela é igual em todas as regiões. Muito legal isso que você falou, cara. E, cara, o negócio de persona é muito incrível, né? Você vê que é muito dividida. Acredito que a maioria não parou para perceber, né? Mas pega pessoas aí de 18 a 25 anos, cara, no TikTok você vai arrasar com essa galera. Né? Porém, hoje não é o nosso público. Sim. Né? Aí você já pega ali de 30 a 35 anos, acho que até 40, Instagram detona. Que aí já começa a ser um pouco do nosso público. Mas, cara, de 40 a mais, a maioria tá no Facebook ainda. Sim. É o pessoal mais antigo. Eu vejo para meu pai e minha mãe, eu posto uma coisa no Facebook, é a primeira que curte, sabe? No Instagram eles demoram uma semana para ver. Para ver, legal. Só que às vezes o nosso cliente às vezes está lá, porque já é pelo tamanho dessas casas alto padrão, normalmente é um cara que já está com o seu negócio estabilizado, que agora ele vai procurar investir na comodidade da família, dos filhos, né? Vai pegar mais essa parte. Mas, cara, isso é muito importante, você saber a persona mesmo que você quer para você não gastar dinheiro à toa ali. Né? A gente brinca aqui desse estudo de persona, é basicamente você analisar onde a onça bebe água. Onde ela está bebendo, você saber que aquele momento ali, naquele lugar que você vai conseguir abordar. Legal, e captar isso daí, né? Exatamente. Porque a gente entende que o marketing é bem mais, né? Não é uma divulgação da sua empresa, mas sim vender também, né? Então, na hora que você faz o trabalho de marketing, você não faz só. É lógico, tem os trabalhos que é para você fortalecer a marca. Mas eu acho que o intuito é você captar leads, né? Cliente, para um funil lá, para você converter a venda. Né? Bem legal. E assim, o que é mais bacana disso tudo que você está falando, que quando uma empresa ela não se preocupa em analisar a sua persona, os hábitos dela, ela acaba fazendo basicamente o que a gente chama aqui de panfletagem online. Sim. É mais ou menos você querer distribuir para todo mundo e achar que todo mundo turbinar no automático. No turbinar no automático, achando que isso vai dar certo. Mas, na verdade, não. Você conhecendo a sua persona e você conhecendo os hábitos dela, você consegue ter resultados muito maiores, porque você consegue persuadir, você já sabe com que ela se preocupa, quais são as objeções que ela tem, como você vai contornar essas objeções. Isso daí da objeção é bem legal, cara. Eu já fiz alguns cursos voltados à venda, né? E isso é um negócio que a gente precisa ter na ponta da língua, né? Sim. Porque a gente sempre tem um padrão, né, de objeção, né? Ou é valor, sei lá, ou algo do tipo, né? Então, você sabendo essa objeção e já saber, né, debater ali com o seu cliente, quebrando ela, né, já vai também converter bastante a venda nesse sentido. Vamos improvisar aqui? Na questão de valor, de alto padrão, assim, que é o seu foco. Como um exemplo, como que você consegue contornar uma objeção de valor? Então, assim, para contornar isso daí, hoje a gente tem 4 pacotes de serviço, falando em casas, tá? A gente tem um pacote que é mais simples, né, que ele... Por mais ser mais simples, ele tem o que o cliente precisa, que é um projeto arquitetônico, um 3D ali da fachada, os pontos elétricos, ponto hidráulico, o projeto estrutural e aprovação na prefeitura. E um suporte técnico lá com o número de visitas. Então, esse é o nosso básico e já é completo. Eu ia falar isso. E a gente tem o nosso pacote Black, que a gente denomina, né, como bronze, prata, ouro e Black. O Black a gente tem também todos os projetos, a parte de interiores e também a administração de obra. O que é administração de obra? A gente vai fazer um planejamento financeiro antes do cliente começar. Então, a gente fez o projeto, falou, vai ficar 1 milhão para você construir essa casa. Você tem esse dinheiro? É isso que você esperava? Você vai fazer financiamento, consórcio? Não, é isso que eu tenho essa verba. Então, beleza. E aí, a gente tem um aplicativo que vai dia a dia. A gente faz a parte de compras para o cliente. Uau. A gente consegue economizar 15%. Hoje, a gente tem 120 obras em andamento. Então, a gente tem um poder de compra muito alto. Então, a gente consegue economizar 15% de todo o material que o cliente gastaria na obra, a gente consegue economizar. Que essa é mais barato do que o nosso valor.
Pois é. É mais valor de economia do que o nosso valor. Ele acaba economizando mais do Exato. que gastando então, no pacote Black. Pelo mesmo $1 milhão, ele vai construir a casa dele com todo esse benefício do nosso serviço. E sem susto no orçamento. Sem susto no orçamento, que ele vai estar acompanhando. Ele, na hora do acabamento, ele escolhe uns pisos bem mais caros. Fala, beleza, você tá ciente que vai estourar lá, sei lá, 50, 100 mil. Fala, não, beleza, eu tenho caixa para isso, então vai. Então o cara estoura sabendo, sabe? Não é aquela surpresa que é bem desagradável. Às vezes o cara tem que parar a obra pela metade, né? Porque acabou o dinheiro e aquele sonho acaba em frustração. Né? Então a gente fez isso daí justamente para o cliente se encaixar conforme o poder aquisitivo dele. Então, lógico que a gente sempre vai brigar pelo nosso pacote melhor. Só que se o cliente não tiver condição financeira ou não quer investir nisso, a gente tem outros pacotes para ele poder investir. E um outro argumento também, por mais que ele reclame do valor lá do pacote pequeno, a gente tem 15 profissionais lá no escritório, né? Entre arquitetos, engenheiros, interiores, corretor de imóveis. Então, ele não vai estar contratando um profissional lá apenas, que se o cara ficar doente ou for viajar, a obra dele vai ficar parada. Aqui ele tem uma gama de profissional correndo atrás do negócio desse. Então, foi esses detalhes que a gente foi criando para justamente ele não ficar à toa aí e realmente condizer o nosso valor com aquilo que a gente vende. Bacana, cara. E uma aula que eu estou tendo com você, e é bem legal a gente conhecer pessoas que a gente acaba admirando, assim, já no primeiro contato que eu estou te conhecendo aqui agora. Não, nós vamos lá para o lazer da sua casa. Vamos sim, vamos fazer aquele churrasco. Eu e o Lucas. E assim, na questão de inovações tecnológicas, o que você enxerga como tendências aí futura? Por exemplo, lá fora tem muito essa questão de tecnologia verde. Hoje no Brasil já tem uma procura real disso? Sim. Hoje já tem, a gente já até trabalhou com isso. Ele só não é mais, assim, está mais em evidência porque... É caro. Ou é caro. Custa mais caro você construir uma casa sustentável. Sim. Que era para ser mais barato. Né? Não tem sentido isso, Não tem sentido. Então, por exemplo, hoje tem tijolos ecológicos, né? Mas a maioria vem do sul. Então, às vezes, você gasta de frete. Então, não está sendo viável ainda, mas acredito que também é um futuro. Outra coisa que está vindo forte é as obras secas, que a gente fala, que é steel frame, é as obras americanas. Né? Isso daí, wood frame, steel frame, tudo isso. Isso está crescendo porque hoje a gente está passando com a dificuldade de mão de obra. Acho que não só a construção civil, mas todos os setores aí. Então, pega uma pessoa hoje, um jovem de 18 anos, o cara vai querer trabalhar em TI, trabalhar em escritórios. Dificilmente o cara vai querer trabalhar de pedreiro. E se bem que fala para você, pedreiro e empreiteiro hoje ganha mais do que... Eu ia falar isso agora, cara. Eu tenho muitos amigos empreiteiros aí que os caras estão tudo milionários porque tem demanda pra caramba, sabe? Então a gente vê que se hoje está difícil, imagina daqui 10 anos. Cada vez a tecnologia é mais avançada. Né? E é rápido, né? Esse tipo de construção, né? Também não está mais forte porque ele ou é o mesmo preço que uma casa padrão ou é um pouquinho mais caro. Mas você vai ganhar, acho que na agilidade, né? Ganha na agilidade. 6 meses e a casa chega já prontinha. Já chega prontinha. Mas assim, é um futuro que vai estar aí. E a gente, para acompanhar, existe uma feira específica dessa em São Paulo, que é a Enix, que a gente está sempre participando. A gente não está muito habituado com esse tipo de construção ainda, mas a gente vem acompanhando porque a gente sabe que logo, logo vai ser esse tipo aí, não tem como sair disso daí. E voltando ao nosso serviço também, a parte de tecnologia, a gente gosta bastante de tecnologia. Hoje a gente usa 3 aplicativos para os nossos clientes. Nós temos um aplicativo que é um diário de obra. Então, essas obras que a gente faz administração, a gente vai todo dia na obra, já faz tudo um relatório que está acontecendo, tira foto, porcentagem de execução e dá um confirmar. Na hora que confirma, automaticamente o cliente já recebe a notificação celular dele. Então, você pega aí pessoas que estão viajando, qualquer lugar está acompanhando a obra e não precisa estar lá. E não fica te perguntando. Não fica, porque vai concretar minha laje, você foi lá conferir e tal. Então o cliente já tem essa tranquilidade. O segundo aplicativo é para controlar o financeiro da obra, que é essa parte de administração que eu citei. Então, lá vai ter todas as partes das compras que fez no dia, pagamentos que foram feitos, como que está o orçamento, orçado e realizado, planejado e realizado. Se precisa de algum projeto, foi numa loja escolher piso e estava sem um projeto. Por lá já consegue fazer o download do arquivo digital do projeto. Então, esse é um segundo ponto. E agora nós estamos para lançar o mês que vem um novo aplicativo que com os nossos parceiros lojistas.
Então, uma coisa que a gente tem dificuldade bastante agora cliente bastante liga, qual loja que eu vou para fazer isso? Qual loja que eu vou para fazer aquilo? E a gente tem sempre indicando ali pro WhatsApp, por ligação, né? E às vezes... homologar isso daí. Ou às vezes tem loja, por exemplo, uma loja ali, falou, você nunca me indicou para cliente seu? Eu falei, como não? Vocês estão em 10 obras nossas fazendo? Ah, mas eu nem sabia que era de vocês, sabe? Legal. Então, aí, por esse aplicativo nosso, a gente está fazendo... Além de ter 3 mil lojas já credenciadas, tipo Leroy Merlin, C&C, até McDonald's, farmácia, ele gera um cashback. Então, você compra por dentro dele e gera um cashback em dinheiro para você. Uau! E as lojas parceiras, lojas físicas mesmo, cada fornecedor vai ter um desconto especial para os nossos clientes. Por exemplo, a loja de piso, para o cliente aqui da Home 16, vai dar 5% a mais de desconto. Então, nosso cliente entra no aplicativo, já vê as lojas que a gente indica, já cria um cupom lá de desconto, ele vai na loja, apresenta o cupom e, além de ir numa loja indicada pela gente, ele tem mais desconto. Que bacana, então, algo inovador. Algo diferente. A gente tá sempre tentando sair do comum, sabe? Para realmente ser a experiência que a gente faz com o cliente. Falando em experiência que eu estava citando naquela hora, no nosso escritório, por exemplo, é só horário marcado que a gente atende, mas é um lugar bem confortável. Lá tem cervejeira, tem uísque, tem chopeira, tem o cliente fica à vontade, todo tipo de... Tem uma maquinona de café lá que tem cappuccino, chocolate. Então, a gente quer não receber o cliente lá por uma conversa formal de negociação. A gente quer que ele se sinta em casa. Da experiência mesmo. Aí, ô Lucas, anota aí pra gente mostrar para os meus sócios aí. A gente tem 3 salas de reuniões lá e a gente tem uma mais descontraída, que é tipo uma sala normal, com poltrona, com sofá, sabe? Igual a gente está aqui, uma reunião fazendo desse tipo aqui para... Realmente, o cliente se sentir em casa mesmo e fazer... Ficar a cervejinha verde lá. Aí já ajuda. Bacana. E assim, como CEO de uma empresa tão estruturada, hoje eu queria que você dissesse para mim quais características você acredita que são essenciais para um CEO de uma empresa estar sempre assim... em expansão, em crescimento? Eu acho que tem alguns pilares aí. Um pilar é inovação, né? Então, tá sempre atento o que está saindo de novo no mercado, de tecnologia, para onde seu mercado está indo, né? Então, tá sempre antenado aí. Eu falo assim, eu acredito que a natureza, você vê que não existe nada estagnado, né? Você pega uma árvore, ela não está parada, ou ela está crescendo ou está morrendo. Sim. E eu acredito que as empresas se comportam assim, né? Uma empresa não está estagnada, ela está crescendo ou está caindo, você não está percebendo, né? Então, o CEO tem que ter esse olho, e eu acho que o principal papel dele é gestão de pessoas, né? Você ser um exemplo para a sua equipe, por mais desanimado, às vezes cansado você esteja, você não pode deixar aparecer isso. Né? Você tem que ser o motivacional lá da sua equipe, sempre trazer para frente, entender que às vezes uma pessoa às vezes não está bem, né? Às vezes um colaborador... Que ela não é um robô, né? Não é um robô, não tá produzindo legal. Eu falei, putz, o que esse cara tem? Não tá indo, tá? Aí você vai ver, sei lá, um pai tá doente, uma mãe tá doente. Você não sabe o que tá passando por trás daquela pessoa, né? Então, eu acredito assim, que o CEO tem que ter esse olhar mesmo bem... empático. Bem empático para poder saber que a pessoa tem. E ele igual se fosse a empresa um trem, e ele é o que puxa a locomotiva na frente. Ele tem sempre que tá tomando tapa lá na frente e puxando a galera atrás. Bem legal. E, assim, qual a importância da cultura empresarial que você enxerga para o seu negócio? Legal. Já que lida com pessoas, né, assim como o nosso. A gente gosta... missão, visão, valores da nossa empresa. Isso daí, a gente tem uma reunião mensal, que é toda a equipe junto, e toda reunião a gente lembra. E o papel de parede, né, dos computadores é a missão, visão, valores lá. Legal. Então, a gente quer ter isso para realmente, se um está aqui, o outro está lá na nossa unidade Goiânia, está falando a mesma coisa, né? Uma coisa que a gente joga muito aberto com os nossos colaboradores é onde que a gente quer chegar, tanto daqui esse ano quanto daqui 10 anos. Então, todos eles sabem qual que é a nossa meta que a gente tem que bater em dezembro, tanto de venda de projeto, de quantidade de obra, e até mesmo financeiro. Lá, todo mês a gente apresenta, o faturamento foi esse e tal, porque a gente tem intuito mesmo de crescer e, assim, todo mundo ir crescendo junto, né? E é legal, cara, quando você tem uma meta e quando fica palpável, né?
A gente vê muitas missão, visão, valores bonitas, né? Ser a maior empresa do segmento no Brasil, a terceira maior. Mas às vezes, para você, às vezes faz sentido, mas para o colaborador, fala, como eu vou saber se eu sou maior, que eu não sou, né? Eu quero dobrar de tamanho. Legal, mas como eu vou saber se eu dobrei? Então, é dobrar funcionário, é dobrar faturamento. Então, a gente sempre joga bem limpo com isso daí, cara. E aí a gente sempre mostra também nossa visão. Nossa visão é o quê? É se tornar uma franquia mesmo e estar em todos os estados do Brasil. E aí legal. A gente quer um vão prédio, conseguir, tenho certeza. E a gente quer um prédio, sei lá, com 400 arquitetos trabalhando e tal. E aí a gente criou um projeto desse prédio. Que legal. E a gente fica tudo namorando ele ali, um prédio lá nosso. E você sabe que, assim, eu acredito muito nisso que você está falando, porque eu acredito muito no poder da mente, sabe? No poder das palavras, do que a gente fala. Atrai, né? Exatamente, é o segredo, né? Quanto mais materializarmos isso, seja criando uma imagem 3D. Eu e minha esposa, por muito tempo, e nesse ano a gente não fez, a gente sempre criou, no final do ano, eu e ela, pegar uma cartolina grande, vai fazendo recortes de jornais com coisas que a gente aspira para o próximo ano. Eu tenho isso aqui, eu tenho isso daqui na área de trabalho do meu celular. Olha que legal. Vou mostrar aqui para a câmera aqui frontal. Tirar as notificações. Aí. Dá para ver aí, Lucas? Dá para ver. Legal. E é isso, porque quanto mais... E é legal, assim, o nosso ficava na frente do quarto, ali, na porta do quarto. E é legal que o celular você tá vendo na frente do quarto, eu acordo de manhã todo dia. Né? Eu coloquei no celular, que eu acho que é o aparelho que você mais pega no dia, né? Sim, então, o dia todo pegando. E é legal, porque isso, naquele momento difícil, que sempre teremos dias fáceis, dias difíceis, naqueles momentos difíceis a gente se reconecta com algo maior que você quer e cara, aspira. Eu vi um negócio, acho que foi no TikTok, é muito legal. A gente sempre se preocupa, nossa, fazer isso, e se não der certo, Mas já parou para imaginar o contrário? Né? E se der certo, né? As possibilidades que tem. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre positivo, né? Por mais que algo não está bem agora ou algo está difícil, a gente tem que sempre tirar o aprendizado e ir para o positivo sempre, porque é a energia que vai te movimentar ali. Né? Legal. E que dica você daria para os jovens que aspiram a ir para o mercado de construção civil, seja para engenharia, seja para arquitetura, ou até mesmo para ser CEO de uma empresa? Legal. Cara, eu digo assim, faça mais combinado, saia do padrão, sabe? A gente tem uma tendência aí a seguir a manada, né? Que todo mundo segue a mesma coisa. E a maioria tem medo de sair dessa manada porque ou vai ser julgado, criticado, vão te chamar de louco, né? Mas então é isso daí, estuda seu mercado, vê se é isso mesmo que você quer, pesquisa. Hoje está muito fácil as pesquisas, né? Sim. Então, você quer trabalhar na parte de construção, hoje a engenharia é muito ampla, né? Dá para você trabalhar com avaliação de imóveis, dá para você ir para cálculo estrutural, para cálculo hidráulico, para bombeiro, para CETESB, para muitas áreas. Então, ver realmente, visar aquilo que você gosta, né? Aquilo que você pode impactar e mudar onde você vive, ou até mesmo o país, por que não, né? E não só a troco de dinheiro, trocar aquilo lá, trocar o seu tempo por dinheiro, que isso daí você vai ter... Você pode até ganhar dinheiro, mas assim, a frustração, você nunca vai estar feliz. Né? Sem dúvida. Eu queria agradecer imensamente e pedir aqui para você deixar os canais de contato. Você citou aqui o seu canal do YouTube, mas queria que você passasse aqui seu site para quem se interessou ou queira conhecer um pouco mais aí sobre a empresa, suas redes sociais. Richard, eu agradeço, cara. Foi uma honra estar aqui mesmo, né? Eu fiz questão, a gente tá um pouquinho longe aqui, quase uns 300 quilômetros. Eu ia falar isso, que foi muita alegria de receber alguém tão longe. Não, a gente gosta de estar participando, cara, e igual eu falei, quando a gente faz aquilo que gosta, não tem quilometragem que seja barreira, né? A gente quer ir divulgar. Minhas redes sociais, minha rede particular é @Thiago Pinotti, Thiago com TH. Já vou até te seguir aqui já. Segue aí. Thiago com TH e Pinotti com 2 T's e no final. E tem também a home16arc de arquitetura.com.br. Lá vocês vão ter todas as unidades nossas da Home16 e é bem bacana aí. A gente é bem ativo nas redes sociais. E também já aproveitando o canal no YouTube, temos o Verticalizando Sonhos, que é dica de construção, e o Verticalizando Cast aí, que é o nosso
podcast do empreendedorismo, e já deixo o convite para você estar lá com a gente. Convite aceito, só agendarmos aqui, ó. Já estou seguindo a Pinote Engenharia. Isso aí. Eu e o Thiago Pinote aqui. Cara, foi um prazer se conectar com uma pessoa tão incrível, sonhadora, que está conseguindo concretizar os sonhos, porque eu acho que tudo nasce de uma ideia. Legal. E você, assim como eu, percebi já que você é um cara sonhador. Não para quieto, né? E vai concretizando os sonhos, isso que é mais bacana. Legal. Eu espero que essa mensagem chegue a bastante pessoas e possa inspirar e transformar realmente a vida de muitas pessoas. Não, eu que agradeço e espero estar em breve aqui falando, deu certo. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, cara. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu e até o próximo podcast. Valeu, galera.